Opa, eu sou o Nask, bom ter você por aqui. Hoje a gente vai construir uma aplicaçãozinha em Svelte para poder consultar o clima, ver a previsão do tempo, né? Mas o foco aqui é até dar continuidade no que eu comentei no último vídeo, né, sobre testes. Eu quero mostrar como que a gente faz o mock de uma função e também como que a gente começa a desenvolver já a partir dos testes e tudo mais. Beleza? Então aqui eu vou deixar o projeto em Svelte criando, tá certo? E entenda que o foco não é Svelte, tá bom? Eu vou usar o Svelte porque eu estou curtindo trabalhar com ele, mas você poderia estar trabalhando com qualquer outra tecnologia aqui, nesse sentido do JavaScript, tá? Bom, aqui deixa eu colocar que eu vou criar nesse diretório mesmo. Vai ser um Skeleton Project, eu vou usar a sintaxe do TypeScript. Vou usar esse lint, não vou usar o Prettier, também não vou usar o Playwright e eu vou usar o Vitest. O Vitest, para você que não conhece, ele é um framework de teste também, baseado no Jest, tá? Só que é do time do Vite, né? Vite, né? O certo é Vite. Aí agora eu não sei se é Vitest ou se é Vitest. Deve ser Vitest, né? Bom, vamos lá. Deixa eu criar aqui. Beleza, então o Vite trouxe aqui, aliás, o Yarn trouxe aqui para mim os arquivos do Svelte. Então, se eu rodar aqui um yarn dev, nada acontece porque eu preciso instalar as dependências. Ele não traz com as dependências instaladas. Então, vou executar aqui um yarn para ele poder trazer a pasta node underline modules com todas as dependências do Svelte. E aí, por mais que eu esteja utilizando aqui o Vitess para poder testar, né, ao invés do Jest, você vai ver que é muito similar, tá? Poucas são as coisas que são diferentes e quando é assim eu vou lá e olho na documentação rapidinho e já resolvo o meu problema. Beleza, dependências foram trazidas, então agora sim eu consigo fazer um yarn dev. E aí eu consigo abrir esse endereço aqui no meu navegador. Deixa eu trazer para cá, deixar aqui no cantinho. Essa é a página, essa rota principal do Svelte, por padrão. E a gente vai trabalhar nela aqui, tá? Por enquanto, na verdade, eu vou até deixar o VS Code em tela cheia, porque a gente nem vai mexer na página por enquanto, tá? Você vai ver um processo que a gente tem aqui que é bem interessante para a gente poder desenvolver. E para eu poder trabalhar, eu vou utilizar essa API da OpenWeather, que ela traz na verdade várias APIs para a gente sobre clima e por aí vai. Aqui em API, ó, a gente vai utilizar essa daqui, Current Weather Data, tá bom? Eu já estou com a minha conta aqui, então a gente pode usar a própria documentação da API para poder entender como que funciona. Eu consigo fazer, esse aqui é o endpoint que ele sugere usar com latitude, longitude, mas eu também consigo fazer uma consulta com uma query. Deixa eu ver se ele mostra aqui do lado. Onde que eu vi esse endpoint? Aqui, ó. Esse endpoint aqui, você consegue pesquisar então com o nome da cidade, certo? Passando ali então para essa query aqui, que o nome da cidade, e essa query aqui, app ID, vai ser a sua API key que você gera quando você cadastra, tá? Então eu vou utilizar a minha aqui. Deixa eu ver se ele... Tá, eu já tô com a minha salva, tá? E depois eu vou apagar e vou criar uma nova, então não tem risco de eu expor aqui nesse vídeo. Mas lembre-se de armazenar com muita segurança, tá? Essa API key, eu vou mostrar como que a gente faz isso também, trabalhando com o Svelte. Então, para a gente poder começar a colocar a mão na massa, eu já separei aqui no Insomnia o endpoint com o exemplo aqui. Deixa eu pegar, calma aí, aqui ó, esse endpoint aqui, que ele já tem até uma query para traduzir, né, para português brasileiro. Então aqui eu estou pegando, por exemplo, o clima de Natal e ele está trazendo Natal, Rio Grande do Norte, e aí ele traz aqui, ó, nesse formato, beleza? Então ele traz o nome da cidade, ele traz aqui as condições do céu e por aí vai.
que eu quero fazer com isso? Eu quero então um serviço na minha aplicação que seja capaz de retornar esses dados num formato bem específico. E esse formato eu vou criar aqui agora com vocês. Então, dentro da minha pasta Source, eu vou criar aqui uma pasta Services e um arquivo Request Weather.ts, beleza? Daqui de dentro, então, eu vou exportar por padrão uma função assíncrona chamada Request Weather. E essa função ela vai receber uma query que vai ser uma string, tá bom? Que é o que a gente vai passar lá para o endpoint. Vou salvar. E aí o que eu vou fazer agora é criar dentro mesmo dessa pasta. Poderia ser uma pasta separada e tal, mas eu vou criar aqui porque eu acho melhor para poder localizar depois. Um arquivo com o mesmo nome, request weather, só que a extensão dele vai ser .test.ts. Vai ser aonde eu vou desenvolver o teste, beleza? Então, por exemplo, uma das coisas que eu preciso testar, e aí deixa eu importar aqui, import from Vitest. Eu acho que é Vitest, né? Eu vou continuar falando assim. Eu vou importar aqui o test e eu vou importar o expect. E aí eu vou fazer um teste que diz assim, ó, deve retornar dados no formato esperado. Não diz muita coisa, mas tá tudo bem, tá? E aí aqui, então, nessa função que eu passei, essa callback, ela precisa ser assíncrona, porque eu vou fazer uma chamada, né? Essa request weather, ela é uma função assíncrona. E aí, então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu espero, expect, que quando eu chamar a função request weather, já importou automaticamente para mim, com o parâmetro. Eu vou passar aqui uma string, por exemplo, Natal, que é a que eu estava usando ali. Me retorna um objeto, então eu vou colocar aqui um toEqual, no seguinte formato, ó. Vai ter lá o name da cidade, então vai estar lá Natal, por exemplo. Aí eu vou ter ali, não sei, estou imaginando agora, tá? Vamos colocar aqui temperature, e aí eu vou colocar current. Vai ter lá, por exemplo, sei lá, 28 graus. E aí eu quero que tenha aquele sinalzinho do grau Celsius. Deixa eu copiar aqui de algum lugar, porque eu não consigo digitar. Então, deixa eu colocar aqui no meu navegador. Você não tá vendo, né? Deixa eu trazer para cá. Graus Celsius. Aqui. Eu vou copiar daqui mesmo. Beleza. Colocar aqui 28 graus Celsius. Vamos colocar aqui uma chave max, que vai ter o máximo, temperatura máxima. Vou colocar aqui 32 graus. E uma temperatura mínima, que eu vou colocar aqui 25, não sei, tô chutando, tá? Imaginando aquele calor gostoso de Natal. Já fui Natal, inclusive saudades, gostaria de ir de novo. Um dia eu vou para aí. Bom, abraço para você que é de Natal, que tá me acompanhando. Então aqui eu tenho o nome da cidade e a temperatura. O que mais que eu posso colocar de interessante? Vamos ver aqui no Insomnia o que a requisição ela traz para mim, ó. Ela traz a descrição do céu também, né? E tem aqui um ícone, tá vendo? Tem um código do ícone. Então eu vou aproveitar essa informação. Vou colocar aqui, ó, uma chave sky. Vai ter description. A gente pode colocar aqui céu limpo. E aí o código eu vou colocar
na verdade aqui o ícone, né? Eu vou colocar o URL. Por quê? Porque a própria OpenWeather, ela tem um endpoint aqui para a gente pegar o ícone. Deixa eu ver se eu acho aqui. Icon. Onde que eu tinha visto? Vamos ver aqui. API. Onde que eu vi? Deve ser ali mesmo. Icon. Weather Condition. Isso, exatamente. Aqui, ó. Cada ícone daquele representa, ou melhor, cada código representa um ícone, né? Então 01D, ele é o céu limpo de dia, por isso que tem o sol aqui. E o 01N, ele é o céu limpo de noite. Então ele tem tipo uma lua, sabe? E aí, ele dá esse endpoint aqui pra gente, esse URL, na verdade, né? Que vai retornar o ícone. E aí, eu pesquisando, descobri que tem como trocar esse 2x por 4x. E ele vai retornar o ícone um pouco maior. Foi o máximo que eu consegui, tá? Então, eu vou copiar aqui esse endereço e eu vou colocar aqui, ó, em icon URL. Tá certo? Só que trocando aqui o ícone pelo que ele retorna no céu limpo, que é o 01N, né? 01 pode ser D de dia. No meu caso aqui, a hora que eu tô gravando vai dar de noite, mas vamos deixar D mesmo. Eu quero te mostrar o porquê disso. Você vê que eu tô colocando valores da minha cabeça, né? Eu não tô colocando a resposta da API. Eu tô colocando aqui o que eu acho que tem que retornar e pronto. Tá certo? Deixa eu ver se eu vou aproveitar mais alguma coisa. Ah, tem esse feels like também, que é a sensação térmica, né? Feels like. Vou colocar aqui, não sei, vou colocar 30 graus. Deixa eu copiar daqui. 30, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Na verdade tem muita coisa interessante, né? Mas eu não vou aproveitar tudo aqui não, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que eu gostaria. Então beleza, eu quero que me retorne essa resposta, mas levando em consideração que isso sempre vai variar, porque a API vai trazer sempre uma resposta diferente para mim, como que eu poderia fazer para esse teste aqui funcionar? É aí que entra o mock, que eu comentei no último vídeo. O mock você vai imitar o comportamento de uma função, né? Ou entregar um resultado. A gente faz uma abrasileirada aí, né? Fala que vai retornar um valor mocado, né? Mas o mock é meio que isso, é difícil traduzir. Que ele é tipo uma imitação, sabe? Como que a gente vai fazer isso? Quem vai fazer essa requisição vai ser o Axios, que é uma dependência que eu vou instalar aqui, ó. Eu vou usar ela lá na minha request weather, tá? Então, yarn add Axios. Beleza. E eu preciso então mocar a resposta do Axios. Para eu fazer essa requisição aqui, ó, eu estou usando o método get, tudo bem? E o Axios, para eu fazer uma requisição, é assim, ó, axios.get, e eu passo aqui o endereço, tá certo? E ele vai me retornar um data que tem os dados que a API traz. Então, para isso, eu vou fazer aqui fora do meu teste um jest. Posso fazer aqui jest.mock, tá? Ah, não é jest. Aqui eu tô trabalhando com Vitas, né? Aqui na verdade eu preciso trazer o vi, não sei. E aí aqui de dentro de vi eu consigo fazer isso. Ó, vi.mock. E aí eu vou passar a dependência Axios, tá? Se fosse um arquivo, daí eu passaria aqui o caminho para o arquivo, beleza? Então essa é uma dependência. E aí logo abaixo, posso fazer agora dentro do teste mesmo, tá? To equal
Não, aqui, ó. Fazer aqui v.spyon, né? E aí, tentando lembrar, tem várias formas de a gente fazer isso daqui. Acho que na verdade eu vou fazer assim, ó. Axios.get s, porque eu tô usando aqui o TypeScript, né? Então eu preciso dizer o que é isso. Aí eu vou trazer aqui o tipo type mock. Então estou dizendo que isso daqui é um mock, tá certo? E aí aqui cannot find name, eu preciso importar o Axios. Import Axios from Axios. Beleza. Então aqui estou pegando o método get como um mock e eu consigo aqui então fazer, ó, um mock return. Poderia fazer um mock return value, mas como o Axios ele retorna uma promise, eu vou fazer um mock resolved value, já resolvendo essa promessa, tá? E aí eu vou dizer qual o valor que ele vai retornar. E aí eu preciso retornar, usar como valor essa resposta, tá certo? Vou copiar aqui. E aí só lembrando que o Axios ele sempre vai retornar a resposta da API dentro de uma chave data. Então preciso colocar aqui um objeto e tem a chave data, que aí sim recebe isso daqui. Detalhe, repara que a nossa função ela não precisa de todas as informações que a API traz. Então você também não precisa mocar tudo. Por exemplo, esse código aqui não é necessário, ID time zone também não é necessário. Nada disso daqui, nada de clouds, wind, visibility, nada. Esse main eu preciso, mas eu não preciso aqui nem de umidade, nem de pressão. O restante eu vou usar. Base também não preciso. Weather, não vou usar esse ID. Eu não vou usar esse main também. Eu não vou usar as coordenadas. Então, o que eu estou fazendo aqui é diminuir, é como se o Axios, quando ele fizesse essa request aqui, ó, na API, a resposta, ao invés de ser tudo isso daqui, ela fosse só esse trechinho aqui. E por quê? Porque eu não vou usar tudo que a API retorna para mim. Eu só vou usar essas informações. E aí essas informações eu retorno no exato formato que a API traz para mim, beleza? Porque daí é responsabilidade da função requestWeather que eu estou criando de saber consultar essas informações para poder me retornar nesse formato aqui, beleza? Então eu vou salvar e aí eu posso executar o meu teste. Vou colocar aqui, ó, yarn test, se eu não me engano aqui no Svelte, cadê? É test unit. Cadê? Scripts. Aqui, teste unit. Aí eu posso colocar até o arquivo. Request. Só tem ele, então só request é o suficiente. E aí, beleza. Executou e ele quebrou, né? E ele quebrou aqui dizendo, olha que interessante, ó. Ele dá aqui um expected e um received. Então, expected, tudo que está em verdinho, ele esperava, igual a gente colocou no teste, ó. Esse objeto, a chave name natal, aí vem uma chave sky, que é um objeto, com description, a URL do ícone, a temperatura, enfim, né? E ele recebeu o que? É o que está em rosa aqui. Ele recebeu undefined. Por quê? Porque a nossa função não existe ainda. Ou melhor, ela não está implementada. Ela existe, mas ela não tem qualquer tipo de funcionalidade. Isso daqui é o que eu comentei também no último vídeo, TDD. Test Driven Development, é o desenvolvimento orientado a testes, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem um teste garantindo pra gente o comportamento. A função, se ela receber isso daqui, ela precisa retornar isso daqui. E a gente fez um mock para poder entregar uma resposta falsa da API, mas uma resposta que entrega no formato que a gente precisa. O formato que a API vai entregar para a gente, né? Então aqui agora é hora de fazer a implementação, trabalhar em cima disso. O que eu vou fazer? O Axios, deixa eu importar aqui, import Axios from Axios, é o responsável por fazer a requisição.
Então, com o método get, eu vou passar aqui o endpoint. Deixa eu pegar no Insomnia. Esse endpoint aqui, bem extenso, então eu vou separar ele. Vou criar aqui uma constante base para poder receber, deixa eu ver, até aqui. Daí eu vou colocar const API key vai ser igual a, deixa eu importar aqui. Para você trabalhar com variáveis de ambiente, é a forma como eu vou armazenar essa API key. Vou colocar aqui um arquivo .env. Vou chamar de OW de OpenWeather underline API underline key. Vai receber um valor. Isso aí é tipo uma variável mesmo do código, só que é uma variável de ambiente, tá? Se você nunca viu isso. E aí, esse arquivo ele não é versionado. Deixa eu copiar aqui a minha API key. Ele não é versionado, então é uma forma de você guardar no diretório na sua máquina essa chave sem que qualquer outra pessoa veja, né? Então proteja essa chave. Como eu falei, essa daqui é uma chave gerada automaticamente pela API. Então assim, terminando de gravar o vídeo eu vou apagar, né, e gerar outra. Então essa chave ela já não funciona mais. Mas você não deve expor a sua, tá? Beleza, então coloquei ali. Aí como é que a gente acessa aqui? No JavaScript, por padrão, você poderia acessar assim, ó, process.env. Aí vem a chave, OW API key, tá certo? Só que eu fiz alguma... tá, deixa eu comentar aqui. Então, você conseguiria acessar uma chave, uma variável de ambiente dessa forma. Só que no Svelte é um pouquinho diferente. No Svelte, você traz aqui, ó, de cifrão env static private. Você consegue importar OW API key, beleza? Então vou passar para cá, OW API key, e aí agora eu vou juntar esse monte de valor, né? Deixa eu colocar aqui, ó, deixar só o finalzinho. Vou usar template literals dessa forma, e aí aqui eu coloco a base. Depois, tá vendo que a base termina aqui com a query? Então vou colocar aqui, ó, a query. E aí eu coloco... eu apaguei coisa demais, né? Deixa eu pegar lá do Insomnia. Antes do lang, tem aqui, ó, isso daqui. Então faz a query, beleza, tem app.id, e aí aqui eu vou colocar a minha API key. Beleza? E aí o Axos vai fazer a requisição, né? Const, aqui eu consigo pegar data. Aliás, aqui precisa ter um await para eu poder pegar esse data. E aí, só para a gente ver os testes trabalhando, eu vou colocar aqui um return de data direto, tá? E olha só. Deixa eu... Ele já até executou, mas eu vou executar de novo. HA para poder rodar todos os testes. E foi bem rapidinho, né? Ele esperava esse objeto aqui, ó. E olha só que interessante, né? Esse cinza significa que funcionou. De fato, ele entregou uma chave name que tem lá Natal. Então, a minha função hoje, ela está entregando dessa forma, que é a forma como o teste espera. Só que ela difere em alguns pontos, né? Por exemplo, esperava que entregasse aqui, ó, chave sky, chave temperature, não entregou, beleza? Acabou entregando aqui uma chave main, que foi recebida, mas não era esperada, por isso que ela está dessa cor. E uma chave weather, que é a mesma coisa, foi recebida, mas ela não estava sendo esperada, tá? Então, agora a gente precisa formatar esses dados, né? A forma como está sendo retornado. Para isso, vou pegar aqui, ó, esse data e eu vou manipular para aquele resultado. Então, vou lá no teste mesmo copiar, para ficar mais fácil da gente visualizar, ó, e vou colocar aqui.
Esse é o retorno que eu preciso dar, tá certo? E data está entregando como para mim? Eu posso copiar inclusive o que eu coloquei no mock. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou tipar a resposta da minha API. Então aqui com TypeScript eu posso fazer isso. Type OW response. Beleza. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor. E aqui eu vou dizer o que cada coisa significa, né? Description vai ser sempre uma string. Icon também vai ser uma string. Daí main, todos aqui embaixo vão ser números. Number. E name vai ser uma string. Beleza. Eu pego e atribuo então aqui para data. Ó, vou dizer que data é OW response, tá certo? E agora eu consigo pegar aqui no return data.name, por exemplo. Já sei que é o valor que eu preciso passar ali. Temperature, você reparou que ali vem um número inteiro? Aliás, um número flutuante, né? Olha só. E ele com certeza não está em Celsius, né? Se a gente for olhar lá na documentação da OpenWeather, a gente consegue ver que isso daqui na verdade está em Kelvin. E aí, o que a gente precisa fazer então? Deixa eu ver onde que eu coloquei. Eu acho que eu fechei o OpenWeather, mas não tem problema não. Deixa eu abrir aqui, ó. Bom, está sendo retornado em Kelvin. Vamos fazer assim, ó. Convert Kelvin to Celsius. E aí o próprio Google já entrega a fórmula pra gente. Olha só. Então se eu tiver aqui 300 Kelvin, isso representa 26,85 graus Celsius. Tá certo? Vou copiar essa fórmula. Para quem não lembra de cabeça que nem eu. E aí eu vou fazer uma função auxiliar à função requestWeather. Tá certo? Function convert Kelvin to Celsius. Eu nem vou exportar nem nada, vai ser uma função bem específica aqui para requestWeather. E aí eu vou retornar exatamente nesse formato aqui, tá? Deixa eu colar aqui a fórmula. Então o que eu preciso fazer? Receber o valor em Kelvin. Vai ser aqui number. Kelvin value, né? Fica melhor. E aí aqui, ó, eu preciso então pegar Kelvin value menos 273,15. Isso vai ser igual ao valor que eu preciso, né? Então aqui, ó, eu vou pegar e formatar para uma string template literals, tá certo? Vou fazer aqui o cálculo dentro da template mesmo. E aqui ele não está reconhecendo como sinal de subtração. Pronto. E aí, desse resultado aqui, eu vou colocar esse grau Celsius. Vem para cá. Daí eu posso apagar isso daqui, ó. Beleza. E eu vou retornar esse resultado. Então, convert Kelvin to Celsius. Eu jogo para cá. E eu vou passar o valor. Então, data. Ponto. Aqui eu já consigo ver o tipo, ó, é lá de main. Ponto. Temp, né? É a temperatura atual. Mesma coisa, eu vou fazer aqui para baixo, ó. Temperatura máxima. Aí eu pego data.main.tempmax. Aqui para baixo, mesma coisa. Temp min, que é a temperatura mínima. E o feels like. Vou colocar aqui feels like. Beleza. Vamos salvar e vamos ver se isso aqui funciona. Ó. Então salvei. Teste ainda está falhando. Vamos ver por quê. E olha que interessante. Essa é a vantagem do teste. Você não precisa ficar fazendo console log para ver se está retornando no formato esperado. Ó. O próprio teste ele já falou.
Ele esperava que fosse nesse formato, e repara que a chave temperature agora ela está acinzentada, porque de fato, beleza, eu espero que tenha ali uma chave temperatura dentro de um objeto. E essa chave ela existe, está sendo retornada como um objeto. Só que o problema é os valores ali dentro, as chaves e valores, né, elas não estão condizentes. Então eu esperava aqui, ó, que fosse o que está em verde, 28 graus Celsius. Entregou aqui na verdade, ó, 29.12000005 graus Celsius. Beleza? A gente precisa então formatar esse valor, tá certo? Para isso, deixa eu até ver se eu fiz certo aqui no teste. Aqui eu preciso, na verdade, vou ter que testar, né? Na própria calculadora aqui do Google, porque senão o teste ele realmente não vai bater. Vamos lá. Então, 302, tem que trocar aqui o ponto por vírgula. 302,27 é 29,12, tá? E eu quero arredondar. Então, esse 29 coloco aqui para cá, ó. Temperatura atual, 29. Arredondando para baixo porque não chega nem a 29,5, tá? Aí o outro aqui, temperatura máxima, esse daqui, ó. 302,51. Opa, 302,51. Ele dá 29,36, né? Então eu vou colocar aqui, na verdade, eu vou inverter. Ao invés de eu... não, eu vou deixar assim mesmo. Tava pensando de fazer o contrário, colocar aqui, tipo, temperatura máxima 32. Só que daí ele vai retornar certinho 32 para mim, né? Eu não quero isso. Mas eu posso fazer pensando aqui, ó, 32,34, por exemplo. Aí eu copio e coloco aqui, ó, em temperatura máxima. Beleza. Só porque eu quero ficar mais ou menos nesse formato aqui. Para mim faz mais sentido. 25. Vamos colocar aqui, ó, 20. Vamos colocar 24,75. Que aí esse eu vou arredondar para cima, tá? Então, temperatura mínima. Aqui, ó, é essa. Troca vírgula por ponto. Beleza. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para eu trocar. Eu acho que agora tá certo, né? Eu fiz todos. Eu fiz like, eu não sei se eu fiz. Troca aqui para vírgula. Olha lá, 31,4 feels like. Vamos colocar aqui 30. Como não chega a 31,5, eu vou colocar aqui 31, tá certo? E aí agora sim, com os números atualizados, eu posso salvar. Vamos ver aqui o teste. Ó. Então beleza, ele está retornando ali, ó, próximo, tá vendo? Ó? Eu preciso então converter esses valores aqui. Então para isso, vamos lá, deixa eu fechar aqui. Na minha função convert Kelvin to Celsius, eu já vou pegar esse valor. Deixa eu colocar aqui parênteses. Eu vou fazer um math round, beleza? Salvei e já passou. Olha só que interessante, né? Só de fazer essa modificação aqui, o teste já mostra para mim que isso está funcionando. Tá certo? Perfeito. Agora, eu preciso testar também o caso de não for encontrada a query, né? Então, imagina, ó, colocar aqui qualquer coisa, enviar, ele retorna o que para mim? Essa resposta. Aí você vai e faz o teste para isso, tá certo? Agora que você fez esse expect para passar, você faz um outro teste. Então esse outro teste deve lançar erro se cidade não for encontrada. Beleza? Então, caso a cidade não seja encontrada, eu quero que a função ela seja interrompida. Não precisa nem fazer mais nada, tá? Então aqui vamos colocar callback. E aí eu vou colocar async, né? Porque é uma função assíncrona. E só que para testar o erro, né? Se você já viu, você já sabe como é que é, mas se você nunca testou,
um erro, você faz assim, ó, expect, e aí, por exemplo, a função aqui, function, tá? Vou colocar function to throw. Imagina que eu tenho uma função aqui, tá? E aí eu espero que isso daqui faça um throw, beleza? Eu posso até passar aqui a mensagem do erro e tal, tá bom? Só que para você fazer isso aqui funcionar, uma arrow function, uma função qualquer, ela precisa, na verdade, chamar a função que você espera que faça o throw. Senão o erro ele vai estourar no erro. Não, senão o erro ele vai estourar no teste. Ele não vai, o teste ele não vai conseguir capturar, verificar se a função de fato ela lançou um erro, entendeu? O teste ele vai quebrar. Então precisa dessa arrow function. No caso da nossa função, que é uma função assíncrona, a coisa fica um pouquinho diferente. Que daí eu preciso fazer o seguinte, ó. O expect, eu vou deixar o await nele. E aí aqui eu vou colocar a minha função request weather executando assim direto. Vou passar aqui qualquer string, né, tipo dessa forma. E aí aqui eu vou colocar ponto rejects ponto como é que era mesmo? Rejects to throw. Isso. Rejects to throw. Acho que é assim, tá? Vamos ver. Então vou salvar. E aí a gente vai ver que o teste está quebrando, né? Ele está dizendo aqui, ó, promise resolved. Aí ele passa aqui object, porque é um objeto que a minha função está retornando. Instead of rejecting. Então, ao invés de rejeitar, está sendo resolvida a promise. Então, para isso, eu vou agora lá no meu request weather e eu vou garantir, então. A minha OW response, ela passa então a ter um outro possível valor, né? Então, eu vou fazer o seguinte, que é esse valor aqui que o Insomnia retornou para mim. Aliás, eu quero também mocar, né? Simular esse comportamento aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Copiar isso daqui. Colar aqui embaixo. E aí, eu vou dizer que ele vai receber ele vai dar essa resposta aqui para mim. Então, pego aqui esse data e substituo com isso daqui, tá certo? Salvei. E aí, ele passou? Eu não esperava que passasse, não. Deixa eu ver, vou colocar aqui um teste only. Esse only serve para executar somente esse teste separado, tá? E funcionou. Deixa eu colocar aqui em cima test.only. Tá passando também. Deixa eu entender por quê. Se eu passar isso daqui, mock resolved value. Eu não esperava que isso aqui funcionasse, não. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Just expect to throw async. Vamos ver lá no Stack Overflow. Await expect. Tá certo. Tá certo, mas deveria estar passando. Deixa eu ver se data receber aquilo. Não, ela vai retornar. Alguma coisa eu errei. Bom, aqui então eu vou inverter, vamos ver. Not to throw. Deixa eu ver o que o teste me diz. Esperava undefined. Ah, entendi. Entendi o problema agora, tá? O que acontece? De fato tá dando um throw lá dentro da minha função, porque eu tento ler as propriedades de alguma coisa, que provavelmente aqui é esse data.main.temp, tá?
Isso vai dar undefined, né? Então o próprio JavaScript ele retorna um type error que está ali, ó, cannot read properties of undefined. Então como que a gente vai tratar esse erro no teste? Eu espero, na verdade, que o toThrow, a mensagem de throw seja cidade não encontrada. E aí, aqui tem uma particularidade que ele aceitaria qualquer mensagem que tivesse esses termos, tá? Então eu vou usar o regex para poder dizer que aqui, ó, vou colocar esse sinal de circunflexo para dizer que esse é o começo da mensagem e vou colocar aqui um cifrão para dizer que esse aqui é o final, tá? Vou salvar e aí beleza, deu certo porque ele não está fazendo esse throw. Só que agora se eu esperar que ele faça esse throw, aí ele quebra dizendo, ó, esperava essa mensagem e na verdade recebi cannot read properties of undefined. Então é outro erro. Beleza? Então agora o teste está 100%. Volto lá para minha função. E aqui agora eu vou fazer a tratativa, né? Deixa eu copiar aqui do Insomnia para dizer que o wResponse pode ser isso aqui também. Então, ou vai ser isso, que o código é... vou deixar assim mesmo. Código 404, message serial not found. Vou deixar bem específico mesmo. E aí aqui embaixo começa a dar alguns erros, né? Para ficar melhor da gente lidar, eu vou fazer um type owcity. Quando ele conseguir retornar, então vou copiar isso daqui. Copiar aqui na verdade. E jogar para cá. E esse daqui vai ser... esse aqui vai ser o type owError. Vou deixar assim, error. Tá certo? E aí agora eu pego junto, né? Então aqui vai ser owResponse, vai ser ou owcity ou owError. Tá certo? Perfeito. E aí agora aqui embaixo eu vou dizer o seguinte. Se data quando for owError tiver aqui uma mensagem que for estritamente igual, ou melhor, vou usar o próprio código, que for igual a 404, então vou lançar um erro, throw new error, com a mensagem cidade não encontrada. Beleza? Show de bola. E aí aqui esse data eu preciso dizer que ele é o owcity. Então vou fazer o seguinte, ó. Const response recebe data como owcity. E aí eu troco esse data aqui por response. E aí pronto, todos os erros do TypeScript foram resolvidos. Salvo. Teste passando. Então eu estou tratando aqui o caso de sucesso e o caso de erro. Poderia fazer muitos outros testes se eu quisesse. Mas para o que eu quero agora, no momento, isso daqui é mais do que suficiente, tá? Perfeito. Então agora eu posso confiar que essa função ela funciona e traz para mim no formato que eu espero a resposta, tá? O que eu consigo fazer agora? Deixa eu fechar aqui. Eu posso, por exemplo, lá na minha rota, colocar aqui um formulário. Aliás, vou até trocar form com o método post. Para o Svelte precisa ser método post, tá? Aí vou colocar action na rota inicial mesmo. E aqui dentro eu vou colocar o input. Agora é Svelte, tá? Svelte puro. Então, input de texto. Vou colocar assim, label. City. Então, cidade. Aí eu faço aqui um input com ID city. E vai ter um name também que vai ser city.
Input de texto mesmo, padrão. E um botão do tipo submit, que eu vou colocar aqui, ó, procurar. Tá certo? Então a nossa página, ela passa a ter aqui esse formulário bem simples. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um arquivo mais page. Aliás, mais... é isso mesmo. Mais page.server.ts. Ainda estou me adaptando com o Svelte. E aí aqui eu preciso importar. Eu preciso exportar uma const actions, que vai ser igual a um objeto que tem uma chave default. E essa chave ela vai ser uma função. Esse objeto ele satisfaz actions. Esse import nada a ver com nada aqui. É, isso mesmo. Beleza. E aí aqui eu consigo pegar o evento. Tá bom? Então quando o formulário ele for enviado, essa função default ela vai ser executada. Então eu consigo aqui de dentro desse evento pegar request. E eu consigo pegar aqui form data, né? Isso daqui inclusive é assíncrono. Form. E aí daqui de dentro eu consigo então fazer um get do input que tem aquele name, que eu passei city. Tá certo? E ele vai trazer o valor então desse input. Aí eu vou converter esse valor para uma string, para ficar no formato que o TypeScript vai ficar feliz, né? E aí eu consigo agora dizer que isso aqui é a minha cidade. E eu vou fazer await request weather. E ele fez um import nada a ver com nada. Deixa eu trocar aqui. .. import request weather. Não sei porque ele se perdeu. .. services /request weather. Beleza. Eu executo e eu passo a cidade lá para dentro, né? O único parâmetro que eu realmente esperava. E aí isso daqui vai me trazer uma resposta que é o OW City. Eu posso inclusive lá dentro de request weather, aqui ó, eu posso exportar esse tipo, tá? Aliás, esse aqui não. Eu quero esse daqui, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui type request weather vai ser igual a isso daqui. Deixa eu trocar para string. Todos aqui também vão ser string. String. Aqui também é uma string. E aqui também é uma string. Que daí eu posso dizer que essa função ela retorna request weather, né? Return type. Ah, tá. Eu preciso dizer que é uma promise, na verdade. Promise de request weather. Perfeito. Os testes continuam perfeitamente passando. E aí aqui dentro, então, eu consigo agora desestruturar, por exemplo, ó, name, sky, temperature, né? Da hora. Só que eu vou pegar esse direto assim, weather. E aí eu vou retornar esse weather para cá. Beleza? No objeto mesmo. O que eu consigo fazer com isso? Isso vai se comunicar com a minha página de modo que eu consigo capturar esses dados, né? Então aqui eu vou fazer uma tag script. Eu vou trabalhar com TypeScript mesmo. E eu vou importar. Como é que é o nome? From. Acho que é de dentro de types mesmo.
Eu importo aqui Action, acho que é Action Data. Beleza. Import. Não sei se precisa aqui, acho que precisa do type. Beleza. E eu vou fazer export let. Vamos colocar com o nome de form mesmo. Recebe aqui Action Data. E aí, aqui embaixo, eu posso fazer algumas renderizações condicionais, né? Então, por exemplo, colocar aqui, ó, se form, daí eu vou renderizar um H1, por exemplo. H1, que vai receber form.name, e aí eu vou salvar. E vamos ver se isso aqui funciona, né? Vou colocar aqui, por exemplo, Natal. Procurar. Undefined. Deixa eu ver o que eu errei. Weather. Ah, tá. Porque tá vindo de dentro de weather. Então, weather.name. Salvar. Ah, beleza. Agora carregou. Estranho, inclusive o Svelte ele não tá pegando aqui. Deixa eu ver. Ah, agora pegou. Weather name. Ah, perfeito. Posso aqui embaixo colocar um strong, por exemplo. E esse strong ele vai ter form, weather, temperature, current, né? Tá lá, 25 graus. Posso colocar aqui uma imagem. E essa imagem ela vai ter um source. Form, weather, sky, icon URL. Salvo. E tá lá. O céu limpo, né? E eu posso inclusive dizer que o céu tá limpo. Então vou colocar aqui um span. Form. Weather. Temperature. Aliás, sky. Description. E tá lá. Céu limpo. Beleza? Então agora é estilizar, né? Se a gente pegar e fizer uma outra busca aqui. Vamos colocar London, né? Então ele traz para mim Londres também. Tá com céu limpo, a diferença é que tá fazendo 2 graus Celsius lá. Opa, eu sou o Nastic do futuro que percebeu que o Nastic do passado, na verdade, colocou céu limpo e o ícone da temperatura do clima atual hard-coded. Então se você for ver, voltar o vídeo e olhar lá o retorno da função, tá retornando direto uma string céu limpo com essa imagem. Isso significa que eu não escrevi os testes adequadamente. Eu deveria ter testado outros cenários, mas eu testei um cenário só e eu fui enganado pelo próprio teste que eu escrevi, tá bom? Então na hora de você escrever, garanta que você vai sempre colocar variações para poder não cair no mesmo erro que eu caí. Beleza? Então se você está me vendo de Londres, um abraço. Aproveita o frio aí. Eu também estou sentindo falta de um friozinho. Não vou negar não. Mas beleza, agora seria mais estilizar a página, tá certo? Então a gente conseguiu, ó, fazer uma requisição, um serviço que faz uma requisição para uma API e a gente está testando com mocks, beleza? Então no teste em nenhum momento é feita a requisição, tá certo? Ela é simulada de modo a testar se a função requestWeather ela retorna no formato esperado, tá certo? Isso é uma das coisas que a gente consegue fazer com o teste. Tem muito mais coisa que dá para ser feito, tá bom? E a gente vai aqui, ó, pouco a pouco trazendo no canal. Então, se você quer ver mais sobre isso, deixa aqui nos comentários para eu poder saber, né, se isso aqui é um tema relevante para eu poder trazer aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar lá o seu gostei. Como eu comentei no último vídeo, eu uso o Instagram também para me comunicar. Então me segue lá, @nastic.dev. E se inscreve aqui no canal para a gente poder crescer cada vez mais essa comunidade que a gente está criando aqui. Beleza? Forte abraço, te vejo semana que vem.